Mais Saúde, o programa de saúde da Terceira Via, inicia aqui o primeiro bloco, agradecendo a presença do Dr. Luiz Mussa Tavares, ilustre pediatra de nossa cidade, que vai abordar um tema de importância enorme, não só para as nossas crianças, mas, creiam-me, para os nossos futuros adultos e também para as nossas jovens mamães. Mais Saúde agradece a presença aqui. Luiz, muitíssimo obrigado por ter aceitado o nosso convite. E eu iniciaria com a seguinte pergunta, Luiz. Amamentar é importante para a criança apenas ou amamentar é importante para a criança e para a mãe? É verdade, César. A amamentação é um fenômeno que envolve mãe, criança e toda a família e toda a sociedade. Então eu creio que o benefício do aleitamento materno se dá para o bebê de forma nutricional, imunológica, correção das estruturas orais, da formação até dos fonemas, já se sabe isso, a centralização da arcada dentária, formando uma oclusão dentária coerente. E ele também, hoje em dia, já se sabe dos inúmeros benefícios que ele promove à mãe, a começar pela contratilidade uterina, que faz com que o útero retorne ao tamanho original após o parto, após os meses de gestação. Também está ligado ao emagrecimento da mãe e à função da maternidade em si. Quer dizer, é uma complementação importante do nascimento, é poder ver esse bebê dobrar de tamanho sem necessidade de um elemento nutricional estranho à própria mãe. Então a mãe já recebe da natureza uma condição que somente, respeitando as crenças à parte, somente Deus tem, que é a condição da criação. Não apenas isso, ela ainda consegue fazer com o próprio corpo dela, sem espoliá-la, com que o bebê dobre de tamanho apenas mamando o teu peito. E isso talvez não parasse por aí, mas a gente sabe que hoje o bebê que vai viver 100 anos, com as expectativas de vida da comunidade que vão aumentando, ele também recebe proteção contra algumas mazelas da vida atual, que é a hipertensão, aumento de colesterol, diabetes, obesidade, que é uma praga universal. Então, o aleitamento materno a gente pode considerar como um bom começo, e esse bom começo, ele talvez possa ser considerado a raiz de tudo, né? Então, quando a gente fortalece uma mãe com dificuldades naturais, por uma sociedade confusa em termos de informação, a rede de informação é muito vasta e muito livre, daí a validade de estar aqui conversando com você, né, com esse tema, e num programa com essa seriedade. Quando você fortalece de forma assim coerente essa mãe, você promove, ajuda ela a promover o bom início. E é esse bom início que é a reta de tudo. Uma coisa mal começada vai ter que ser remendada ali na frente. Você vai ter questões como alergia alimentar, diarreia, aí são as mazelas, né, da fórmula feita errada, então a própria baixo peso, a própria obesidade, né, a alergia alimentar, é muita coisa que acontece com o bebê quando ele passa a fazer uma alimentação de fórmula pouco orientada. Embora ela seja útil em muitos casos e a gente precise lançar a mão dela. Exato. Mas por sua explanação, Luiz, que me encantou pela vastidão de elementos que você traz para os nossos telespectadores, a amamentação não tem a função só nutricional e imunológica, a qual nós estamos acostumados a tratar, mas tem a função também de correção da arcada dentária e tem a função importantíssima, que você chamou a atenção muitíssimo bem, de prevenção de obesidade, não é? É verdade.
porque a obesidade hoje nós a vemos em crianças, nós a vemos em adolescentes, não só em adultos, né? E essa prevenção, então, se inicia com a obrigatoriedade do aleitamento materno. E vê você, César, que a complexidade vai sendo conhecida a cada década, vai se estudando e conhecendo. Hoje já são mais de 300 elementos que se conhece no leite materno, que é transferido para o bebê através da amamentação. E umas coisas interessantes que a gente sabe que os bebês enxergam mais preferencialmente formas escuras que claras, que coloridas, e percebe mais fortemente formas arredondadas que formas quadradas ou de outras formas. E percebe formas que estão a mais ou menos um campo de visão de mais ou menos 15 centímetros. E é mais ou menos exatamente isso que a mãe fica com os olhos que são negros, que são redondos, que estão a mais ou menos 15 centímetros, que não soltam o bebê durante o ato da amamentação, que é uma coisa muito integrada, é uma situação muito integrada. Então vai-se pouco a pouco conhecendo os detalhes dessa maternidade que vai ficando cada vez mais iluminada por conhecimentos, e a gente vai percebendo que o que era natural, que o que era intrínseco à formação do homem, né, na verdade, tem toda uma fundamentação filosófica, antropológica, então cultural, ambiental, e a gente percebe, e a gente vai ficando cada vez mais impressionado com aquele gesto simples de abrir a blusa, botar o peito, botar o bebê para sugar e acabar. Aquilo ali não acaba ali, aquilo ali é um manancial de estudo e de fontes, impressionantemente. Nasce um bebê, nasce uma mãe, Luiz. Nasce um bebê, nasce uma mãe, nasce uma família e nasce uma sociedade. Existem sociedades mais protetoras e existem sociedades mais desleixadas, que existe um descuido maior em relação a isso. Então, o Brasil, por exemplo, o Brasil tem recuperado essa cultura da amamentação que quando eu me formei, há 30 anos atrás, o leite de fórmula, que a gente chama o leite em pó, em lata, era chamado leite maternizado. Então você pegava uma lata, botava ela no supermercado durante um ano de validade e chamava aquilo de maternizado como se houvesse alguma mãe dentro dela, né? Então você vê, e hoje o Brasil existem leis protetoras, chamada NBCAL, que protegem o bebê desse desmame avassalador que a indústria é um pouco irresponsável em relação ao respeito à cultura de um povo. Ela vai vender o produto dela. Você compra e forma uma nova cultura em relação a isso. Então existem normas, então ela é muito realmente também, nasce um bebê, nasce uma mãe, nasce uma família e nasce toda uma sociedade. Nasce uma cultura, né, com a amamentação, e a gente protegendo isso, a gente está protegendo o nosso povo. César, uma coisa importantíssima. Há 200 mil anos, a humanidade sobrevive às catástrofes, às epidemias, às grandes catástrofes ambientais. Não é através dos planos de saúde, não é através dos sistemas, não é através da cultura médica, é através do aleitamento materno, é através do cuidado materno, através da proteção. A gente está aqui hoje por causa disso. Da sobrevivência dos pequenos pela amamentação que a mãe lhes proporcionou. É verdade. Terminamos aqui o nosso segundo bloco e Mais Saúde retorna em seguida.